Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. E o nosso assunto de hoje é a proteção e o combate a incêndio, parte 4. Os tópicos a serem abordados nessa aula são as medidas preventivas e como agir em caso de incêndio. Ao término dessa lição, você deverá ser capaz de definir as medidas preventivas de segurança, aplicar as diretrizes para a evacuação de emergência, diferenciar as situações adversas e estabelecer critérios básicos para a prevenção de incêndio. Medidas preventivas. À medida em que a cidade cresce, aumenta também os riscos e as possibilidades de ocorrerem grandes incêndios. Então daí a importância da medida preventiva. A prevenção não pode falhar nunca. Para evitarmos o princípio de incêndio, ou mesmo um incêndio, devemos seguir algumas dicas de prevenção, umas dicas preventivas, ou seja, entre as medidas preventivas podemos citar a fiscalização, fiscalizar e manter desimpedidos o acesso às rotas de fugas, escadas e corredores, para facilitar a saída de pessoas em caso de incêndios. Na fiscalização e impedimento de obstruções de escada e corredores é de fundamental importância. Imagine numa situação de emergência, você precisar correr para um lugar e se deparar com uma porta obstruída com caixas, vasos, né? Então a gente tem que se atentar nesse tipo de fiscalização, a desobstrução desses locais. Medidas preventivas englobam também em providenciar a manutenção de reparos na estrutura das edificações, ao detectar riscos ou danos de parte elétrica ou patrimônio. Ou seja, na sua ronda, na sua verificação, identificou uma situação como essa, você faça um relatório, se possível, indique em registro fotográfico e passe para a sua hierarquia, para que as medidas necessárias sejam adotadas. Ou você mesmo já vá no local e retire o que esteja em não concordância com essa situação. Evitar o acúmulo de detritos, materiais imprestáveis ou de fácil combustão em locais inadequados, como porões, sótãos, áreas de circulação e etc. Ou seja, a organização, a limpeza do seu local de trabalho é muito importante, né? De repente você vai deixando acumulado detritos em porões, pode ser que por lá se inicie um princípio de incêndio ou mesmo um incêndio de grande proporção. Atentar-se para vazamento de líquidos inflamáveis, principalmente como combustíveis em estacionamentos. Pode parecer besteira, mas de repente no seu local de trabalho, você passando em um estacionamento, atentar-se para esse vazamento de líquido, pois lá pode iniciar um princípio de incêndio. Avisar a distribuidora de gás local em caso de vazamento de gás natural, encanado ou GLP, o gás liquefeito de petróleo. Tenha em mãos o telefone da concessionária da sua região. Tomar cuidado com o manuseio de líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis, eles são presentes basicamente no nosso dia a dia. Então, quando se manusear um tipo de material nessas situações, se atentar com fonte de ignição, cigarro, né, um equipamento que esteja em superaquecimento, vale a pena pensar nisso também. Monitorar ignição com óleos e fritadeiras. Certa vez, ao local que eu trabalhei, ocorreu um princípio de incêndio numa cozinha. Lógico, quem iria imaginar? Né? Eram 6 horas da tarde, fomos acionados e ao chegarmos no local, para nossa surpresa, a ignição se tratava de uma fritadeira. Na apuração da ocorrência, foi detectado que o termostato da fritadeira não acionou a determinado nível de caloria, onde o óleo entrou no seu ponto de ignição e iniciou-se o princípio de incêndio. Acreditem, deu trabalho para apagar. Então esse é o item muito importante na parte de indústria, na parte de comércio, edifícios residenciais, comerciais. Se atentem a isso, que o risco está onde a gente não vê. Atentar-se para equipamentos com superaquecimento, principalmente os que contêm resistência. Trazendo para a nossa realidade, ou de repente o que a gente vivencia mais próximo, né? Esse risco ele aparece principalmente dentro de casa. Quando de repente alguém da nossa família esquece a chapinha acesa, o ferro de passar roupa, são equipamentos que contêm resistência, né? Por exemplo, em fiação, isso aqui é chamado de diamante, onde a gente pode perceber onde começou o princípio de incêndio. Para uma futura investigação, a gente já consegue perceber que foi através de um superaquecimento de um condutor elétrico, ou seja, um curto-circuito. Então a gente tem que se atentar para isso. Todo equipamento que ele tem
principalmente resistência, não pode ficar sem uma visão, não pode ficar desassistido. Evitar o acúmulo de materiais gordurosos em chaminés, coifas e exaustores, né? Novamente aqui a importância da manutenção, da limpeza, da prevenção. Imagina uma chapa de um restaurante, onde vai se fritando, vai se produzindo alimento e vai se acumulando placas de gordura nas coifas. Essas placas de gordura, se elas atingirem o ponto de fulgor, o ponto de ignição, vão iniciar o princípio de incêndio. Como agir em casos de incêndio? Em caso de simulação ou incêndio, adote os seguintes procedimentos. Quando a gente diz aqui, em casos de simulação ou incêndio, acredite, em casos de simulação, leve a sério o plano de abandono do seu local de trabalho, da sua empresa, escola, enfim. Não desacredite, pois pode ser um incêndio de verdade. Quando a gente fala de plano de abandono, a gente tem casos de evacuação que não se tratam só de incêndio. Terrorismo, ameaça de bomba, vazamento de gás. Então, quando a gente traz para vocês a parte de simulação, leve a sério, leve à risca como se fosse uma emergência real. Mantenha a calma. Calma e racionalidade. A calma é a base de tudo. Caminhe em ordem, sem atropelos. Não corra e nem empurre. Não grite ou faça algazarras. É comum a gente encontrar em plano de abandono, ainda mais nos tempos atuais, as pessoas filmando, gravando através de seus celulares para postarem em redes sociais, né? A gente tem que lembrar que só o ato da pessoa estar filmando, ela já está tirando atenção. Ela está olhando o celular, ela pode tropeçar, cair numa escada de segurança, levar consigo mais alguns ocupantes da edificação, causando ainda mais transtornos. Então, mais um motivo para a gente levar a sério, levar à risca. Não fique na frente de pessoas em pânico. Se não for possível, é necessário acalmá-las ou evitá-las. Caso consiga, avise um brigadista. Todos os empregados, independente do cargo que ocuparem na empresa, devem seguir rigorosamente as instruções do brigadista. Mais um ponto importante, é comum nos depararmos em planos de abandono com alta diretoria, com donos de empresa, com gerentes, gestores, que não querem participar do plano de abandono. Imaginem vocês, numa situação de emergência, todos vão se igualar, todos são iguais. Então, se de repente essa for só a situação de um cargo de uma hierarquia maior, obedeça também o plano de abandono. O que sai em jogo é a sua vida. Nunca volte para apanhar objetos. Ao sair de um lugar, feche as portas e as janelas sem trancá-las. Não se afaste dos outros e não pare nos andares. De repente você tem um bem, você tem algo que você não quer perder, né? Pense se vale a pena você ir atrás de um bem material ou você cuidar da sua vida, né? De repente você pode se queimar, se ferir, se machucar, você pode ser afastado do seu serviço e de repente você não poder continuar com a sua vida laboral, né? Então você não vai poder batalhar outros bens. Então, nesse caso, eu acho que não vale a pena correr atrás do material, tá? Por que a gente tem que fechar a porta, a janela, né? Porque lembra que um dos fatores que alimenta o fogo é o oxigênio, né? Não que a gente vai extinguir o incêndio fechando a janela, mas a gente vai retardar o processo da queima. A gente vai estar diminuindo o local com oxigênio. Se possível, até como sugestão de melhoria, os lugares, até para os brigadistas, os lugares que vocês forem fechando, sinalize com um X na porta. A equipe de emergência, de resposta, vai saber que naquele local já foi vistoriado e que não há possíveis vítimas. Leve consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho. Sapatos de salto alto devem ser retirados. Não acenda ou apague luzes, principalmente se sentir cheiro de gás. Sapatos de salto alto é de extrema importância, né? De repente, num plano de abandono, numa situação de incêndio real, você não se atente, mas é importante você tirar o sapato de salto alto, mesmo que caminhe descalço, não tem problema não, é melhor do que você se machucar. Deixe a rua e as entradas livres para a ação dos bombeiros e do pessoal do socorro médico. Dirija-se para um local seguro,
pré-determinado pela brigada ou aguarde novas instruções. É importante ressaltar que as ruas, os locais, as vias de acesso ao estabelecimento devem estar desimpedidas, né? Imaginem vocês, a equipe de resposta, de emergência, de desastre, tentando acessar o local para combater um incêndio, para atender uma ocorrência de emergência e não ter acesso. Novamente aí a obstrução e pedindo a ação do combate ou a resposta à emergência. Em locais com mais de um pavimento, como é o caso de edifício, nunca utilize o elevador. Não suba, procure sempre descer. Utilize as escadas de emergência. Desça sempre utilizando o lado direito da escada. Por que não utilizar o elevador? Pode ser que, dependendo da situação, a energia do prédio, o fornecimento de energia, esteja interrompido, ele seja interrompido. Ou seja, você vai ficar preso dentro do elevador. Ou piorando um pouco mais ainda a situação, esse mesmo elevador simplesmente pode abrir as suas portas no patamar, no pavimento da ocorrência. E lembre-se, um dos itens, um dos elementos que alimenta o fogo é o oxigênio. E em um caso de uma edificação, o poço do elevador é o ambiente que mais tem oxigênio. Então o fogo ele vai procurar o poço do elevador para se alimentar. No caso de não subir, procurar sempre descer, é importante frisar que a tendência do calor e da fumaça lembra do efeito de convecção, é subir. Então, a propagação do calor vai ser na forma de convecção. Então, por isso que sempre que possível a gente não deve subir. Quanto à utilização das escadas, a utilização do corrimão ao lado direito, é interessante a gente observar que, como via de regra, toda a descida, toda a evacuação de um edifício pavimentado tem que ser feito pelo lado direito. Ou seja, segura o corrimão do lado direito. O lado esquerdo é destinado à equipe de resposta, à equipe de emergência. Então sempre o seu lado esquerdo vai ter que estar desimpedido, livre para a subida da equipe de emergência e a sua descida vai ter que ser feita através do lado direito. E começa a reparar, o corrimão do lado direito, ele é único, ele desce até o piso de evacuação, enquanto o corrimão do lado esquerdo, ele tem fim, ele acaba, ele é seccionado. Em situações extremas, como eu devo agir em situações extremas de incêndio? Nunca retire as roupas, procure molhá-las, para proteger a pele da temperatura elevada, exceto em caso de simulado. Gente, cada situação é uma situação, cada emergência é uma emergência, cada cena é uma cena, né? O que a gente passa para vocês aqui são diretrizes, são algumas dicas preventivas de como você agir em caso de incêndio, né? Dentro da possibilidade, se no seu local de trabalho, daí mais uma vez a importância de você conhecer o seu local de trabalho. No caso de extrema importância, é você se molhar, né? Então você pode ir até o banheiro, pegar mesmo a água, molhar seu corpo, ou você pode pegar a água, molhar a porta que separa o ambiente do fogo, mantendo as portas úmidas. Acreditem, isso faz totalmente a diferença. Se houver a necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhe todo o corpo, roupas, sapatos e cabelo. Então esse é o complemento do item anterior. Proteja a respiração com o lenço molhado, junto à boca e o nariz. Mantenha-se sempre mais próximo do chão, onde é o local de menor concentração de fumaça. Então é lógico, num caso de incêndio, né, quanto mais abaixado, é melhor para você. É importante frisar que, em média, 70% das vítimas fatais de incêndio, elas deixam a sua vida, elas morrem pela intoxicação, pela fumaça. Muitas vezes, quando o fogo atinge o corpo, já não tem mais vida, né? Então, é mais um item de extrema importância. Cuidado, o que mais mata incêndio é a intoxicação à fumaça, e não propriamente dito o fogo. Sempre que precisar abrir uma porta, verifique se ela não está quente. Mesmo assim, abra vagarosamente. A gente tem que lembrar, novamente, que quem alimenta o fogo, um dos componentes é o oxigênio. Então, num ambiente de queima lenta, onde não há a concentração efetiva de oxigênio, você pode ocasionar uma explosão ambiental, né? Então, se você abrir a porta
rapidamente você pode suprir aquele ambiente com o elemento que faltava para manter o fogo. Lógico, oxigênio. Então vai acontecer uma explosão ambiental chamada de backdraft, onde você vai ser projetado para fora, bem para longe, e isso pode se machucar. Um outro detalhe quanto à abertura das portas, é importante a gente notar a temperatura da porta, né? Como que eu devo fazer isso? Você pode pegar as costas da mão, né? No caso de uma porta, sentir a temperatura em cima, embaixo da porta e nas maçanetas, nos metais, né? Lembra da condução, que é a transferência do calor através de molécula a molécula. Por exemplo, uma barra de metal, a gente pode sentir a temperatura. Um outro fator importante das costas da mão é porque, de repente, essa mesma fechadura, essa porta, ela pode estar energizada, né? Quem não me garante que do lado de lá, devido à corrosão, ao fogo, um eletroduto se rompeu, partiu e encostou um condutor energizado nessa porta, né? Então, de repente, nem o fogo te mate, pode ser que você morra eletrocutado. Então, olha a importância. Lógico, se a gente encostar na porta, a porta estiver energizada, não há possibilidade dos nervos contraírem para trás da mão, né? Então, você pode sofrer uma descarga elétrica, mas você não vai ficar grudado na porta. Se ficar preso em um ambiente, procure inundar o local com água, sempre se mantendo molhado. Não salte, mesmo que esteja com queimaduras ou intoxicação. Então a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de edifício pavimentado, em prédio. Lógico, novamente, cada cena é uma cena, mas não desacredite não, o socorro vai te resgatar. Então, em temperaturas extremas é comum o desespero bater, daí mais uma importância da calma e racionalidade, né? Então não salte, evite saltar. Lembre-se, a responsabilidade de evitar incêndios não cabe somente aos bombeiros, mas sim a todo cidadão ciente de seus deveres. O fogo é necessário para a sobrevivência do ser humano. A sua aplicação é vasta, desde o cozimento de alimentos até a impulsão de foguetes para o espaço. Nessas condições, o fogo está sob controle, porque nós manipulamos com segurança. Quando este mesmo fogo passa do fogão para um material combustível existente nas proximidades e se alastra, estamos diante de um princípio de incêndio, que produz maior volume das chamas e temperaturas mais intensas. Imagine sua casa. A gente tem o fogão, lógico. Então, quando eu tenho fogo na boca do fogão, ali o fogo está sob controle, né? Se eu fechar o registro, se eu seccionar, eu não tenho mais fogo. Agora, se nesse mesmo fogão, o que é comum acontecer, as pessoas colocam um pano de prata em cima daquela tampa de vidro, né? De repente vai fazer o arroz, cozinhar o arroz, coloca o pano de prato na panela, né? Lembre-se da irradiação. Aquele mesmo fogo, através da irradiação, pode transferir o calor para um pano de prato, por exemplo. Aí sim, nós estamos diante de um princípio de incêndio. Por mais que você desligue o fogo do pano não vai seccionar, não vai desligar. Então ele vai continuar o processo de combustão, né? E se daquele mesmo pano de prato for passando para a cortina, para tudo que tem de combustível próximo ao ambiente, a gente pode estar diante de um incêndio, né? Precisando de equipamentos mais pesados, de medidas mais eficazes para controlar o fogo. Então, o fogo causa danos ao patrimônio e às pessoas. Diante disso, podemos concluir que o incêndio é o fogo descontrolado, certamente por ter sido mal manipulado ou em razão das normas básicas de prevenção contra incêndio não terem sido obedecidas. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre a proteção e o combate a incêndio, parte 4. Espero que tenham gostado e não se esqueçam também de frequentar as nossas redes sociais. E até a próxima!